treinamento de hoje nós falaremos sobre os indicadores externos, o PISA, a Prova Brasil, o SARESP, o SAEB e o Enem, tentando estabelecer um contexto da importância da nossa avaliação diagnóstica para todos esses indicadores que as redes de ensino têm que se preocupar e que também, por consequência, garantem a melhoria do processo educacional, uma vez que, quando eu avalio para um processo de melhoria, eu consigo estabelecer esses pontos num plano de ação posterior. O Enem foi criado em 1998 e ele tinha caráter voluntário, aliás, ainda tem. O aluno ele precisa desejar e fazer inscrição para participar do processo seletivo. E ele se tornou uma grande porta de entrada para as universidades e depois para a aprovação de financiamentos de estudo por parte do governo federal. Isso garante ao aluno hoje um grande estímulo para participar do Enem, que também é um exame que avaliará habilidades e competências da escolaridade básica. É claro que ele tem uma filosofia por trás disso, e ele fala em exercício pleno da cidadania, o que, trocando em miúdos, tem a ver com o contexto de formação integral. O Enem fica fora do nosso escopo inicial, mas é importante a gente sempre trabalhar todos os indicadores, porque a educação básica, ela oferecerá base a esse aluno para que ele realize um exame nacional de ensino médio depois satisfatório. A gente tem que entender que são ciclos de formação. E qualquer parte desse ciclo que fique descontemplada de avaliação ou que não tenha uma conclusão por parte do aluno satisfatória, ela faz diferença nas fases posteriores. Isso é iminente ao processo. O PISA é um programa da OCDE analisado em 3 áreas: leitura, matemática e ciências. E a faixa etária que ele atinge é de 15 anos, ou seja, a segunda série do ensino médio. O Brasil evolui muito pouco no ranking. Se a gente pega a faixa de 2000 até 2009, nós percebemos que alguns pontos foram acrescidos, mas que as posições ainda estão entre as últimas. Diferente de Xangai, Coreia, Finlândia, Hong Kong e Singapura, que em leitura, por exemplo, em 2009 foram os 5 primeiros. É claro que é importante destacar que toda análise feita internacional, ela traz um contexto macro, global. E o contexto dessas regiões é o investimento na formação de professores e também no exercício de carreira, no plano de carreira. Em todos esses países, os professores são muito bem pagos e cerca, por exemplo, de 20% desse escopo de alunos que saem do ensino médio desejam ser professores nesses países. A China tem um contexto diferente porque a China é um país muito grande e apenas as províncias autônomas é que conseguem realizar o teste. O PISA é consequência, então, o bom resultado da educação desses países no PISA é consequência do investimento em educação pública, ou seja, esses países consideram a educação como o principal item a ser investido para desenvolvimento social e econômico. Isso garante, então, que o professor ganhe bem, que o aluno tenha condições, que as escolas tenham recurso e, lógico, em contrapartida, que eles apresentem resultados satisfatórios nesse exame e para a sociedade, né? Como a gente já comentou em outros treinamentos, a gente tem que falar bastante em sociedade educativa. É a sociedade inteira mobilizada para que esse resultado aconteça. E esse resultado acontecendo, ele traz benefícios diretos a essa sociedade educativa. Outro fator importante é quando nós checamos os pressupostos, o conjunto de habilidades, o que o PISA tem como expectativa. E também nós chegamos à conclusão de formação integral, ou seja, ele mede competências e habilidades para situações em vida real, de uso em vida real. Vocês lerão o slide onde o Brasil ocupa o último lugar em leitura em 2000. E, na verdade, isso não mudou muito. A coleção Nossos Valores traz uma posição do Brasil em 47º lugar. Em matemática, por exemplo, a Coreia do Sul apresenta o método gráfico junto com Singapura, inclusive leva o nome método gráfico de Singapura, que são soluções para trabalhar concreto até que a criança consiga chegar, até que esse jovem consiga chegar ao grau de abstração desejado. E num exame deste, isso reflete leitura e matemática. Por exemplo, eu não consigo fazer uma prova de matemática se eu não tiver proficiência em leitura, porque eu não consigo interpretar um enunciado.
E aí é por meio da interpretação do enunciado, dissecando esse enunciado, que eles conseguem elaborar um esquema para conseguir resolver o problema. Como eles mesmos dizem, e eu acho que de maneira assertiva, a resposta de um problema sempre está no enunciado. Não há outro lugar possível dela estar. Outro ponto importante sobre o PISA. Xangai, por exemplo, na China, começou uma reforma na educação na década de 80. E nós temos que entender que qualquer situação social, ela leva anos até que o resultado apareça. É uma questão de persistência, é uma questão de planejamento e uma questão de investimento também. Se eu tenho uma geração toda comprometida, eu preciso começar a investir desde a base para que as próximas gerações, então, não apresentem déficits tão grandes. E lógico, eu tenho que também estabelecer um programa para quem já está com déficit, né? A sociedade é sempre vista como um todo. A Finlândia, ela traz como base a igualdade de educação para todos. Ou seja, na Finlândia, a educação forte é a educação pública. Todo mundo tem o mesmo acesso, o mesmo direito e as mesmas condições, desde a infância até a universidade. A Coreia, por exemplo, ela reconhece que as habilidades de leitura são a chave para a educação de qualidade nesse século. E realmente, nós interpretamos o mundo o tempo todo, o mundo está cheio de contextos. A informação, o saber escolar, ele se tornou grande demais para caber num livro. Então eu preciso ir em busca de. E aí eu preciso ter autonomia, entender a tipologia de comunicação utilizada, tanto na minha sociedade como nas sociedades do mundo. Quando vocês lerem o slide sobre o letramento em ciências, percebam que nós já iniciamos o trabalho com a questão dos conhecimentos científicos e epistemológicos na coleção Nossos Valores. Isso, para vocês terem uma ideia, houve questionamentos a respeito, por exemplo, de que a língua é o órgão do paladar, que é do sentido do paladar. E não, a resposta que está no livro é a boca. Por exemplo, que a cobra ela não consegue perceber o olfato pela língua, e ela consegue. Por exemplo, a visão de que a galinha ela fica adulta quando está na fase de abate já. Tudo bem, mas uma galinha vive 16 anos. E eu preciso entender que as transformações que a galinha sofre não é por causa que o homem quer comê-la ou deseja levá-la ao abate, e sim porque a galinha é um animal como qualquer outro e tem um ciclo de vida natural. Isso não é uma crítica apenas ao nosso sistema de base curricular, de proposta curricular. É uma crítica à formação do professor. O professor, para entrar em sala, ele precisa ter conhecimento epistemológico, assim como o especialista de área precisa entender de pedagogia. Então, o que acontece na prática de formações quando nós acompanhamos isso? O especialista não quer entender de pedagogia, porque ele acha que saber o conteúdo já basta. E o pedagogo não quer estudar as áreas de conhecimento a fundo, porque ele entende de didática e prática de ensino. Agora, quando eu, pedagogo, estou em sala com especialistas e confiro que eles realmente sabem didática e prática de ensino, o resultado é catastrófico. Eles não conhecem as fases do desenvolvimento, as metodologias possíveis, as formas de avaliação, como nós trataremos um pouco adiante. São conhecimentos que devem ser de preparo inicial do professor. E é claro que, em contrapartida, toda a sociedade educativa tem que oferecer aos professores as condições de boa formação, condição de boa qualidade de vida, condição de que realmente aquele profissional tem estímulos, que ele se sinta bem para realizar um processo de qualidade em sala de aula. O SARESP é um programa do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, que tem a mesma finalidade que a Prova Brasil, que o IDEB e até que o PISA. Na verdade, há muita controvérsia em relação ao sistema, porque é uma avaliação paralela do governo federal. Não que ela não seja de qualidade, muitos de nossos clientes utilizam o SARESP também como índice e realizam as provas do SARESP. Quando nós analisamos os gráficos expostos aí para vocês do SARESP, nós percebemos que a aglutinação é sempre pela maior concentração. Só que as bases, aqueles que estão abaixo do insuficiente ou insuficiente, representam um percentual muito grande.
Não dá para aceitar que, por exemplo, 29,2% dos alunos estejam na faixa de insuficiente ou abaixo do insuficiente. E eu não consigo compreender literalmente o que significa abaixo do insuficiente. A impressão que dá é que o abaixo do insuficiente é alguma medição em relação à demência. A gente fica, inclusive, com vontade de satirizar o assunto, né? O IDEB, ele é um índice de desenvolvimento da educação básica, criado pelo INEP em 2007, e ele compara, né, ou une o fluxo escolar às médias de desempenho nas avaliações. Isso é importante, porque se o aluno não está na escola, qual o tempo que ele realmente utilizou para desenvolvimento? Nós sabemos que 4 horas de período de aula, por exemplo, se não houver ações que levem à ampliação dos momentos de estudo por parte do aluno, esse ciclo pode ser concluído de maneira insuficiente, porque é muito pouco tempo. Né? 2 horas a mais, 3 horas a mais, 5 horas a mais por semana já fazem diferença. Isso relembrando os modelos educacionais dos quais eu vivi, em que nós íamos à escola e as atividades do período contrário eram realizadas. Claro que por meio de uma prática behaviorista, que era uma prática completamente induzida, né, de estímulo-resposta. Nós éramos obrigados a fazer, senão nós tínhamos consequência em relação a isso. Mudamos a forma de pensar, mas a estratégia de encontrar os momentos de ampliação por parte do aluno, ou o que eles aceitem, o que a família e os responsáveis ajudam a cumprir, ela é importantíssima. Ou nós teremos realmente que oferecer a educação em período integral. Claro que estruturada, repensada e dentro de uma rotina saudável para os alunos. O SAEB é aplicado para as unidades da federação e para o país, e os municípios realizam a Prova Brasil. É o que nós acompanhamos sempre nas assessorias e na rotina de avaliações diagnósticas dos municípios. Os resultados do IDEB são sintéticos, ou seja, tangíveis. Nós conseguimos assimilar e traçar metas de melhoria. O IDEB é hoje o condutor dos planos de desenvolvimento de melhoria e das metas do PDE. E nós sabemos disso quando estamos nos municípios, ou a preocupação que eles têm em analisar diretamente quais foram as consequências dos resultados não tão bons e manter e ampliar os resultados bons. Acho que para qualquer rede de educação pública hoje, o grande problema de bons resultados no IDEB, e sim virou um problema, é mantê-lo ou ampliá-lo. Né? A sociedade não entende muito bem que há uma variância de geração para geração de entrada na escola, de investimentos agora, por exemplo, com repasses menores de verba e daí por diante. Alguns municípios do estado de São Paulo, por exemplo, já atingiram as metas do IDEB para 2021. Né? Então, elas têm metas novas, ou seja, o IDEB ele recebe uma nova meta, uma nova métrica a cada avaliação. Isso depende do seu resultado alcançado. Agora que nós conhecemos um pouquinho os índices, nós conversaremos um pouquinho sobre a avaliação, sobre o processo mesmo. Então, a avaliação é um processo que nós utilizamos diariamente. Né? Eu avalio que roupa que eu vou vestir, o que eu vou comer, onde eu vou trabalhar, com quem eu vou me casar e daí por diante. A consequência do processo avaliativo é sempre um ponto de melhoria. Se você está avaliando algo, é porque você quer melhorar aquele processo. É para isso que ela serve. E serve na vida comum, no dia a dia. Então, nós fizemos, num contexto social nacional, da avaliação, algo sempre como ferramenta de manter o aluno em sala de aula e de fazer com que aquele aluno estude, porque senão ele vai mal na avaliação, e se ele for mal na avaliação, ele repete o processo e sofre outros tipos de consequência no âmbito familiar. O processo avaliativo ele tem que ser investimento para melhoria. Nós queremos um tempo novo. Esse tempo novo, ele prevê melhorias. Nós sempre temos algo a crescer dentro de um processo de avaliação. No que eu preciso crescer? No que eu preciso melhorar? Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Esse é o primeiro contexto de avaliação.
para tentar desmistificar a questão de conceito. Quando o Paulo Freire diz que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens educam-se entre si, mediados pelo mundo, ele está dizendo justamente o processo de formação integral. Ou seja, a educação, ela é um processo de vida. Eu aprendo com os outros, eu aprendo por meio da interação com o mundo, com as pessoas, com os objetos, mas enfim, não dá para eu dizer que só o professor ensina em sala de aula, que só o pai ensinou aquele aluno, que não há um processo macro por trás da escola, porque esse processo existe. Então eu não posso julgar a escola ou o aluno como um processo à parte da sociedade. E esse discurso nós entendemos quando as pessoas dizem que nós temos que derrubar os muros da escola. É justamente isso, né? Esse é um processo global, muito amplo. A resposta certa é sempre relativa. Assim como a gente, quando aprecia a arte e fala de arte contemporânea, a gente percebe que a interpretação de uma obra de arte pode ser um erro de conceito. Ou para um crítico de arte ou para um entendedor de arte, ela é um erro de conceito. O processo de interação escolar e da sociedade educativa, ele tem que ser generoso, ele tem que ser criativo, ele tem que ser competente, ele tem que ser sensível. Por exemplo, se um aluno ele sai de sala e lembra que ele esqueceu de completar uma resposta e volta para completar essa resposta numa prova, provavelmente o professor lhe diz que não pode. E por que não pode? Por que ele não pode pegar aquele objeto e completar, se a gente quer um processo de melhoria? Não seria interessante observar o que ele está escrevendo, o que ele trouxe de novidade, se aquilo tem um cunho sofista ou se tem cunho socrático? Enfim, a observação do professor, ela não acontece só durante a prova, ela acontece todos os dias com o acompanhamento do aluno, nas interações da sala e daí por diante. A criatividade é justamente nisso, porque só a prova tem o caráter de conceituar. Porque a prova ela tem esse peso todo dentro de um processo avaliativo. É claro que eu preciso ter um documento que registre o conceito do aluno, mas esse documento não é o único dentro do processo. A competência é justamente eu reconhecer que eu faço parte de um processo de ensino-aprendizagem diário e não só no momento da avaliação. E a sensibilidade é justamente essa, de reconhecer o aluno como alguém que está aprendendo junto com a gente. E não que nós temos as respostas certas sempre, ou que temos o conhecimento pronto e formos lá transmitir a um aprendiz que tem que responder exatamente aquilo que a gente disse a ele. A avaliação, como todo processo, tem um procedimento. Para uma empresa funcionar bem, existe uma gama de procedimentos que não devem ser quebrados, porque senão a gente começa a agir pelas pontas. Por exemplo, eu tenho um processo que determinou o controle da qualidade desta forma. Aí vem um outro setor e dribla aqui esse processo porque ele acha que pode fazer melhor ou porque ele almeja o cargo e daí por diante. O que acontece com esse procedimento, com esse processo, com esse resultado final? Ele vai se tornar bagunçado. E aí realmente é o condutor que tem que conduzir esse processo de maneira firme. Se aquele controle da qualidade tem autonomia e você investiu naquele controle, ele deve ser mantido para que no final do processo você tenha exatamente aquilo que você desenhou. E não um monte de vertentes diferentes. Esses processos dentro do escopo da avaliação é o processo contínuo, o processo global e o processo cumulativo. O procedimento contínuo ele tem que ser um processo sistêmico, ou seja, a sistematização ela tem que acontecer para que ocorra coerência, né? E para que o avaliado, principalmente, saiba como o professor está observando, como o professor medirá os seus resultados. Então, nos trabalhos de casa, no dia a dia, nos trabalhos de grupo, na aplicação de provas. Realmente, quando eu trabalho com essa sistematização em que o aluno enxerga o processo e o professor também consegue entender o porquê de cada uma dessas etapas e as quais ele mesmo muitas vezes estabeleceu, fica muito fácil de a gente entender o processo de maneira benéfica e não apenas como classificação, né? Eu classifico o aluno
aluno para saber se ele atingiu aquela determinada meta. Se atingiu, tudo bem. Então, vamos fazer uma reflexão rápida. Se um aluno tem aproveitamento 7, numa escala de 0 a 10 em percentual, ele teve aproveitamento de 70%, e 30% não. O que são 30% dentro desse processo, né? Quais são esses conteúdos? Será que esses conteúdos são importantes para a continuidade dele no próximo ciclo, no próximo assunto que o professor trabalhará em sala de aula? Enfim, é importante que a gente entenda que este processo ele tem um fim didático também. Não era meramente de classificação. O procedimento global, ele observa tanto a parte intelectual quanto a parte física e social. Ou seja, se ocorrer um problema muito sério com esse aluno naquele período, eu preciso entender quais eram os históricos passados desse aluno. A mesma coisa é um problema físico e daí por diante. Eu preciso observar todas as vertentes que podem interferir no resultado do aluno, no alcance das expectativas de aprendizagem. E esse resultado, então, ele é consequente de um ser, né, que tem todos esses aspectos como básicos da evolução do próprio homem. O procedimento cumulativo ele é justamente utilizado nos períodos de fim de ciclo, no fim de assunto, no começo do ano, quando a gente retoma com os alunos o que ele viu no ano anterior, por exemplo, nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse é um procedimento cumulativo, né? Eu checarei se esses alunos têm conhecimento prévio, para daí então avaliar esse processo e desenhar como é que eu faço os pontos de retomada e como é que eu inicio o planejamento daquele ano de curso, então. Agora nós chegamos num ponto muito interessante, que são as funções de avaliação. Então, quando a gente estuda com autores, por exemplo, como Jussara Hoffmann, César Coll, o Perrenot, por exemplo, a gente entende que a avaliação com caráter classificatório, ela não tem função didática. Por mais que a gente encontre clientes e redes de ensino e professores que atribuam a avaliação com caráter classificatório, nós temos que entender que isso parte da falta de qualidade de formação deles. E não podemos, né, concordar com o processo simplesmente. Nós temos sim função social de apresentar a eles aos poucos aquilo que é correto. Isso implica, por exemplo, uma empresa vende doces e um cliente diz que quer um corante de anis no doce. E você diz, não, eu não posso colocar corante porque o corante ele pode fazer mal em determinada situação. Mas como o cliente quer o corante, você deixa de fazer aquilo que é correto e coloca o corante para poder vender. E alguém come esse corante e passa mal. Então você vai fazer o que o cliente quer até o momento em que ele te prejudique. Porque você fez algo, por exemplo, no caso das avaliações, que existem, como em todas as outras especialidades, gente muito bem preparada. Até alguém que venha de fora e aponte o dedo, ou coloque isso em grande escala de comunicação, né? Olha o que essa empresa é capaz de fazer para atender o cliente. Por isso eu preciso muito da ajuda de vocês em campo, com a elucidação das pessoas em relação ao processo de avaliação. A avaliação ela tem dois cunhos, ou é diagnóstica ou ela é emancipadora. Não há outro cunho para a função de avaliação. Reparem que quando a gente acompanha, verifica, né, se a gente percebe se o aluno está desenvolvendo as competências por meio dos conteúdos procedimentais, atitudinais e conceituais, a gente vai detectar para analisar e retomar, repensar novas estratégias. E tanto de trabalho em sala de aula como de estudo. Então, é só quando você checa esses descritores de função avaliativa que você percebe que ela tem que servir para isso. Esse é o fim da avaliação. Ela é um exercício mesmo de reflexão do processo de ensino-aprendizagem. E não só dos alunos, mas que envolvem também a coordenação, os professores, a direção, porque quando eu tenho um ciclo ruim
de processo, por exemplo, nós estávamos avaliando, como vocês verão os exemplos, as condições de um município das avaliações do ano passado e detectamos algumas coisas interessantes que numa reunião devolutiva eu daria ao município. Por exemplo, fica claro que 2 escolas da rede fazem seriação de alunos. O que é seriação? É classificação. Né? Para quem foi diretor ou coordenador, sabe que antigamente se dividia em classe A, B e C, que na A se colocava os alunos com melhores resultados, na B os alunos intermediários e na classe C aqueles alunos com resultados menos expressivos. Isso não se faz mais hoje. Você condena a classe com resultados menos expressivos à condição de trocar só com os alunos que também têm resultados menos expressivos. E por que essas crianças não estão misturadas para que uma ajude a outra, para que o professor possa fazer mediações e trazer aquelas crianças daquele resultado menos expressivo para um resultado expressivo? Esse é o objetivo. Outro ponto que nós veremos mais detalhadamente adiante é justamente a questão do ensino de matemática e o ensino de ciências. É nítido, fica claro que o professor daquele ciclo, o pedagogo, ele tem um conhecimento maior na área das humanidades. E que na área das ciências biológicas e das ciências exatas, ele tem menos conhecimento. Porque todas as turmas apresentam menor rendimento justamente nas 2 áreas. Por exemplo, isso, em minha visão, deve refletir num ponto de melhoria da qualidade da oferta de temas na assessoria pedagógica. Não é um tema específico ou o tema do momento, o tema da moda que vai fazer diferença no uso do nosso material e consequentemente, nos resultados que essas redes atingirão. O que pode auxiliar no processo de formação desses professores é justamente o estudo desses pontos por meio das nossas próprias avaliações também e oferecer a eles realmente as formações que nós precisamos juntos todos para reverter esse quadro e para oferecer melhor qualidade no processo de ensino-aprendizagem. Outro ponto importante é que a tríade sempre estará lá. O saber escolar, que é o conteúdo conceitual, a prática, né, que são as atitudes, os valores, que são os conteúdos atitudinais, devem levar à aprendizagem significativa. O que é aprender de maneira significativa? Por exemplo, eu estudei bastante análise sintática quando era aluno e eu nunca soube para que exatamente, principalmente na época que eu estava estudando. A equação de 2º grau, eu também só vinha descobrir que ela servia para tirar a área de um local, por exemplo, depois de adulto. Então, qual era meu comportamento? Behaviorista. Eu fazia porque precisava da nota. E porque se eu não tivesse a nota, eu teria consequência ou de repetir aquele ano ou de ter consequência em casa com os meus pais. Um exemplo de aprendizagem significativa, por exemplo, é quando eu trabalho a matemática pública. A matemática que eu uso no meu dia a dia. Né? Eu uso nas compras porque eu vou ao mercado com a minha mãe, por exemplo. Eu uso na brincadeira com os meus colegas. Eu uso para conquistar algo que eu queira. Então eu tenho que saber o tempo, eu tenho que saber o valor e daí por diante. O processo contínuo que deve ser a avaliação do contexto de ensino-aprendizagem, ele não pode mais ser encarado como um processo maléfico, e sim como um processo benéfico. Na verdade, todos devem avaliar o tempo todo. Os processos de feedback são tão importantes quanto a avaliação. Porque se você avalia e não é claro na hora de passar o feedback, e também, por um outro lado, não está disposto a ouvir a contrapartida de quem está recebendo o feedback, é como se você fizesse todo o trabalho de avaliação e isso não significasse nada. Você emite um conceito para o aluno e continua a mesma prática. Depois de um período, você emite outro conceito para o aluno e continua a mesma prática. Ou seja, onde nós chegaremos com essa prática, se ela for estabelecida dessa forma? Né? Quando nós falamos em recuperação paralela, por exemplo, dentro desse processo contínuo, por que ela é chamada de paralela? Porque justamente eu não posso parar a continuidade do aluno na escola. A progressão automática e tudo aquilo que se critica muito hoje, as ideias centrais não eram ruins.
a forma de aplicação, as condições de preparo do professor para essa aplicação e o investimento que em contrapartida tem que ser feito para que isso dê certo, ou que desse certo, não foi realizado. Então é óbvio que nós temos uma geração inteira com resultados comprometidos. Quando a gente diz que a avaliação não é contra o aluno, não é um julgamento, eu preciso preparar o avaliador. Isso, num contexto profissional, também serve, por exemplo. Porque, de repente, você tem todo o discurso de que aquilo não é assim, que você deve fazer assado, mas na prática ela é grosseira. Então, de que adiantou você fazer o discurso, se na prática você não muda o comportamento? Né? Por exemplo, você tem um aluno que questiona demais em sala de aula, e a sua prática é de puni-lo sempre. Aí você pede para que ele tenha um comportamento melhor em sala de aula, mas em contrapartida você não muda o seu comportamento de repudiar. Todos nós temos talentos, todos nós temos desejos. Então todo ser humano ele tem algo de bom a contribuir a um processo, que eu não posso encostá-lo nesse processo. Seja porque ele questiona demais, seja porque ele não tem o rendimento que eu esperava naquele processo, mas em outros ele com certeza apresentará bons resultados. Então, essa sequência de valorização, de inserção, de tirar os alunos da sombra, significa justamente isso, né? Que condições eu darei a essa criança, a esse aluno, para que ele melhore? E o que eu preciso fazer para que eu melhore em relação à prática com ele? Uma vez que ela não tem dado certo, se a avaliação não foi dentro do que era esperado de rendimento. Então, nós falamos bastante do feedback, mas o aluno precisa conhecer esse processo, como ele é avaliado e como é que a gente responde a ele e à sociedade. E aí eu preciso ter um plano para cada aluno. Isso é importantíssimo, não adianta ter um plano só coletivo. Cada um de nós, dentro de uma sala de aula, teremos resultados diferentes e precisaremos de planos diferentes. Um outro assunto são as habilidades básicas operacionais e globais. Ou seja, quando eu falo de opinar, de construir, de criticar, eu preciso de tempo em sala para desenvolver essa habilidade. Então não é com ponto exercício, não é com conteudismo, né? Não é olhando o livro didático como o único precursor de currículo que eu vou conseguir esse tempo. É o que a gente chama de minutagem em aula, né? Quanto tempo eu levo para desenvolver uma atividade de debate? Quanto tempo eu levo para fazer uma construção em grupo? Em contrapartida, eu preciso dividir o meu curso pensando nesses tempos e praticar o desenvolvimento dessas habilidades. Nós viemos de uma escola onde, por exemplo, a crítica era proibida, a construção era mínima, né? Muitas vezes o professor indicava até o trabalho de arte já com os pontos ou as cores que você tinha que pintar e tudo. E nós ficávamos muito na habilidade básica e operacional. Nós decoramos muito bem, nós executamos processos com comando muito bem. Quando a gente pede para alguém criar, a gente sempre recebe o que a gente tem hoje como conceito, até pejorativo, da geração mimimi, né? O precursor da geração mimimi é aquele que põe defeito primeiro. Ou seja, ele incita os outros a irem contra um processo ou contra alguém porque ele não quer realizar ou porque ele não tem compromisso com aquilo. Então ele tende a partir para o lado mais fácil. Qual é o lado mais fácil? A deixar como está. Faz a maneira mais fácil. Ou eu não tenho recurso, professor, eu não tenho lápis, eu não tenho caderno, eu não posso por causa disso. Eu conversei com fulano também não tem. Então sempre há uma desculpa para não se fazer o correto. Para eu escolher o contexto do instrumento que eu utilizarei para avaliação, eu preciso, claro, fazer escolhas, não há como, mas eu preciso ter critério e finalidade. Então não adianta você chegar com um processo de avaliação imenso e com um feedback prolixo depois para o aluno ou para a sociedade, se você não consegue explicar o porquê cada uma daquelas etapas. E se aquilo coube no tempo do aluno também. É a mesma coisa que você pedir para alguém que vai faxinar a sua casa, por exemplo, que a pessoa lave todos os azulejos, todos os banheiros, todos os pisos, que passe roupa, que lave louça, que faça comida, que lave quintal, que arrume garagem, guarda-roupa e daí por diante, tudo num dia só. Dependendo do tamanho da tua casa, isso não vai caber, né? Não cabe no dia dela.
Que avaliação você pretende, que feedback você pretende dar para ela no final do processo? Que foi insuficiente? Não há como, né? Um instrumento é um fornecedor de dados, né? Ele vai fornecer um dado para você poder se orientar, né? Como é que eu vou refletir, como é que eu vou olhar aquele aluno se eu não tiver um dado? Então, esse é a principal função do instrumento. E aí a prova, como a gente classifica até hoje, é apenas um desses instrumentos. Inclusive a prova, ela tem várias modalidades, né? Eu posso ter uma prova dissertativa, operatória, em 2 tempos, uma prova com consulta, um teste. Mas se eu olho ali as possibilidades que eu tenho de avaliação, como relatório individual, debate, o trabalho em grupo, a produção do aluno, seminários, a observação e a observação dos outros professores que têm contato com esse aluno, eu amplio inúmeras vezes a possibilidade de atingir um resultado mais assertivo do que uma mera prova. Como é que eu atinjo melhores resultados? Por exemplo, ensinar a estudar. Né? A própria coleção Nossos Valores traz o mapa conceitual e a elaboração desse mapa conceitual, desse esquema, é uma forma de estudo. A outra é a pesquisa, por exemplo. Ela valoriza a produção do aluno. Então, esse olhar o caderno, a valorização do caderno é muito importante, porque um processo de aprendizagem ele é construído no dia a dia e não só ao final do ciclo. Outro ponto é a checagem no ato. Né? Por exemplo, nós temos lá nos Nossos Valores a seção Minhas Dúvidas justamente para isso. E ela é apresentada de maneira diversificada. E com novos conteúdos também. Porque quando eu falo de retomada, eu retomo a partir de um conteúdo que eu já estudei com a finalidade de aprofundá-lo. Mas isso também me dá aporte de avaliação. E por fim, com o resultado, em todo o processo, mesmo antes do resultado, eu preciso ter um plano de estudo. Né? Individual, em grupo e com trabalhos diversificados. Nós temos o MPA, por exemplo, na coleção, que é o mapa de preferências de aprendizagem. Então, se eu identifico que uma criança tem uma preferência latente, eu não vou simplesmente abolir as demais formas, mas eu preciso explorar também esse canal que é latente para que ela progrida na função mesmo do saber escolar e no desenvolvimento de habilidades e, consequentemente, na formação de competências. O sucesso está ligado, é claro, na viabilidade, né? na disposição desses aportes todos em sua funcionabilidade, se eles dão certo. Nós tivemos várias reclamações de um município acerca das avaliações que nós imprimimos, mas, por exemplo, a gente sabe que esse município conceitua os alunos com as avaliações que a gente apresenta, o que não pode ocorrer mais, né? O que a gente precisa lutar contra é justamente isso. Como alguém de fora elabora uma prova para o seu aluno se ele não estava em sala de aula e se ele não acompanhou o dia a dia. Ou seja, eu pego um bloco de conteúdos, preparo uma prova para o aluno, mas não conheço o rendimento da sala, não conheço os tempos daquela escola, não conheço se houve problema com algum professor durante esse período, e emito uma prova para conceito, ou seja, esse processo é incabido, não existe um precedente em relação a isso. E só tem uma função a ser explicada, ou aliás, duas, né? A primeira é a falta de vontade do professor com o seu compromisso de realizar um processo coerente, e a avaliação faz parte desse processo de ensino-aprendizagem coerente. E 2, economia de custo para não precisar imprimir a prova, para não precisar investir o dinheiro do próprio processo. Ou seja, eu compro carteira, eu compro uniforme, eu compro ônibus, eu compro merenda, eu compro recursos, adoto o sistema de ensino, e na hora de medir tudo isso de maneira coerente com o resultado da avaliação, aí eu prefiro fazer o mais barato. Não dá para entender, realmente. A gente precisa aprender a ter delicadeza para fazer as colocações, mas a gente precisa também entender que a gente tem que separar o que é conhecimento pedagógico próprio, que tem fundamento, e o que é achismo, né? No próximo vídeo, então, nós veremos um pouquinho do nosso processo de avaliação no formato novo, onde nós pretendemos chegar com ele, e principalmente da importância do trabalho de vocês em campo para que esse processo seja realizado a contento pelos municípios.
Todo o intuito da editora e do corpo editorial é justamente oferecer mais um aporte de qualidade para que o processo seja completo, ou seja, o material, a assessoria pedagógica, a avaliação, sim, e depois os pontos de melhoria disso para o futuro.